Programa Descomplica. Oferecimento Tecpropé. Conheça o passo a passo da sua pisada. Oi, gente! Aqui é a doutora Sandra. Eu vim contar pra vocês o que temos no programa de hoje. O nosso entrevistado de hoje é o Dr. Gilmar Custódio, que vai falar sobre inventário extrajudicial. E temos muitos quadros com muitas dicas pra descomplicar o seu dia a dia. Então não sai daí, fica com a gente. Não complica, descomplica. Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui com mais um programa Descomplica para descomplicar o seu dia a dia. Nesse cerimonial lindo e maravilhoso que é o Casa de Luca Praia. Estamos aqui com a nossa musa, gente, maravilhosa, a doutora Ana Calazans. Tudo bem, doutora Ana? Prazer estar aqui. Já estava morrendo de saudade, doutora. Também. E estamos aqui com a nossa Dio do Direito Condominial. Na verdade, hoje ela tá uma dama, gente, de vermelho. Tudo bem, doutora Lidiane? Tudo jóia, gente. É um prazer estar aqui de novo com vocês. E estamos aqui também com a nossa nova integrante, doutora Sandra. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, que felicidade estar presente. Muito obrigada. Nós que agradecemos. E o nosso entrevistado hoje é o doutor Gilmar Custódio, essa pessoa linda e maravilhosa, nosso colega do Direito Imobiliário. Tudo bem, doutor Gilmar? Tudo bem, doutora Sandra. É um prazer estar com vocês. É uma honra tê-lo aqui conosco. Hoje iremos falar sobre inventário extrajudicial. Doutor Gilmar, descomplica aqui para quem está em casa nos assistindo e nos diga qual é a diferença do inventário extrajudicial e o judicial. A grande diferença é o procedimento. No inventário extrajudicial, o procedimento é muito mais célere, lógico, guardado algumas situações que a lei estabelece. Uma delas é não ter menor, os herdeiros estarem todos de acordo, não tem nenhuma pessoa incapaz. A legislação estabelece que nesse tipo de inventário ele pode ser feito extrajudicial. É o inventário feito em cartório, por escritura pública. O outro procedimento, aí um pouco mais demorado, que é o inventário judicial, quando estão presentes essas situações, menor, incapaz, ou as partes não estão de acordo, ou a soma dos três requisitos. Então, nesses casos, aí o inventário é judicial, ele é um pouco mais demorado. Não por causa do procedimento, é muito mais porque ele é feito pela via judicial, onde tramitam outros tantos processos. Nós trouxemos esse assunto aqui para descomplicar quem está em casa nos assistindo, né, doutor Gilmar? A gente está em pandemia, muitas pessoas faleceram. Infelizmente, a pandemia nos trouxe esse cenário, né, devastador, muitas mortes. As pessoas, obviamente, quando tem patrimônio, com falecimento, precisam fazer o inventário até para fazer a partilha desses bens. Outra questão que tem surgido muito também são os testamentos. As pessoas fazem o testamento para prever uma possibilidade em caso de morte, já deixar mais ou menos organizado na hora de fazer o inventário. Geralmente, quando a gente ouve falar de inventário, a gente ouve que é muito longo, que demora muito. Quanto tempo, em média, isso demora e qual o valor? Se ele for feito pela via extrajudicial, normalmente numa faixa de 90 dias, máximo 120 dias, dependendo muito hoje do recolhimento do imposto, esse que tem demorado um pouco mais. Mas só o levantamento dos imóveis, nomeação do inventariante, fazer a escritura de inventário, ela normalmente num prazo de 60 dias ela fica pronta. Depois tem o procedimento de registro. Enquanto que no judiciário o tempo é um pouco mais longo, porque tem uma série de tramitações, muitos processos. No judiciário, normalmente, o inventário ele leva em torno de 3 a 5 anos. Recentemente, agora, nós, por exemplo, estamos terminando um que ele durou 4 anos, com 6 herdeiros, uma viúva, vários bens, mas ele foi até de uma forma guardada as devidas proporções, ele foi até célere para ser um inventário judicial. A gente tem os casos dos processos que estão tramitando e naquele procedimento morre mais uma pessoa. O processo vai se arrastar mais um pouquinho. Também nós temos a possibilidade, além dessa questão de o herdeiro morrer, e aí os herdeiros daquele herdeiro, eles terem que se habilitar no inventário, nós temos uma questão, é que quando o inventário começa judicial,
e aí os herdeiros são menores e eles já atingem a maioridade. Esse inventário ele pode ser depois levado para ser feito em cartório e depois se pede a renúncia do processo, né? E o arquivamento. Então termina ele. Às vezes se você começa judicial, então pode terminar esse judicial. Uma dúvida, se algum herdeiro quiser vender um imóvel antes de finalizar um inventário, como que ele faz? Em caso de venda, primeiro tratando de um inventário extrajudicial, se todos estiverem de acordo, e às vezes acontece muito do herdeiro falar assim, eu quero vender a minha parte. Se os outros herdeiros estiverem de acordo, pode ser feita a venda através de uma escritura de cessão de direitos hereditários. E essa escritura depois ela é inserida dentro do inventário para que o imóvel seja adjudicado ao comprador. Se for um inventário judicial, o procedimento é fazer um pedido de alvará ao juiz para que o juiz libere e autorize a venda daquele imóvel, determinado imóvel. Se o imóvel for individualizado, se ele for um imóvel indiviso, aí não tem como. Todos os herdeiros têm que vender o todo daquele imóvel ou fazer a partilha dele da forma como está. No procedimento extrajudicial é mais simples, basta fazer uma cessão de direitos hereditários. Não pode ser por instrumento particular, a lei veda. Muitas vezes a gente vê contratos de venda de direitos hereditários. Não pode, tem que ser por escritura pública. No judicial, aí basta solicitar ao juiz a emissão de um alvará. Não é tão simples, dependendo do estágio do inventário, o juiz vai exigir o recolhimento do imposto daquele imóvel para ele conceder o alvará. Concedendo o alvará, aí é feita a escritura de venda. Normalmente ele exige, para liberar o alvará, ele exige o recolhimento do ITCD daquele bem que vai ser vendido. Todos vão ter que pagar aquele imposto ou só os interessados ali naquele momento? E se tiver a viúva, vai ser a viúva meieira e os herdeiros que vão vender. Não vai ser só um herdeiro que vende. E aí o resultado da venda depois, ele tem que ser prestado conta ao juiz. Essa cessão de direitos tem que ter anuência dos outros? Todos têm que assinar. Eu não posso vender o meu quinhão sozinho, porque tem o direito de preferência dos demais herdeiros. Me só numa dúvida, e o herdeiro, ele pode renunciar a essa herança em favor de outro? Não pode. O herdeiro, todas as vezes que ele renuncia, é como ele não existisse como herdeiro. Ele renuncia ao monte. Ao monte é o quê? É o conjunto de bens. Eu não posso renunciar em favor da Sândala. Eu tenho que renunciar em favor do monte. Aí aquele bem volta lá e é feita uma exclusão daquele herdeiro que renunciou e redivide pelos que sobraram. Por exemplo, se eu tenho 4 filhos e uma viúva, se um dos filhos quer renunciar em favor do outro, não pode. Mas se ele quer renunciar em favor do monte, sim. Então ele renuncia, sobram 3 herdeiros e a viúva. Aí redivide. Metade para a viúva e a outra metade para os outros 3. É muito comum, às vezes, os filhos querem deixar para a mãe ou para o pai que ficou viúvo. Então todos os filhos renunciam àquela herança, volta para o monte e ela, como meieira, já tem metade, ela acaba herdando a outra metade dos filhos que renunciaram. Viu, gente, como é super importante saber sobre inventário? Então vamos rapidinho para um break comercial, já voltamos. Dores nos pés? A Tecpropé utiliza uma tecnologia moderna para identificar como você pisa e anda, qual tipo de pé, o equilíbrio do corpo e o posicionamento dos pés em relação à postura e coluna. Com isso, é possível tratar, corrigir e prevenir as alterações que causam dores e incômodos nos pés, joelhos, quadril e coluna, através do uso de palmilhas com fabricação 3D. Caminhar faz bem à saúde. Caminhar corretamente é ainda melhor. Tecpropé, venha saber o passo a passo da sua pisada. Picanha na chapa, churrascaria. Essa é picanha mesmo. Estamos de volta com esse assunto super importante sobre inventário com o Dr. Gilmar. E se por acaso algum bem ficar fora do inventário, como se procede?
Infelizmente isso é muito comum, por desconhecimento daquele bem, muitas vezes por sonegação da inventariante e às vezes, em alguns casos, até por estratégia, para você facilitar. Então quando o bem ele é esquecido, ele ficou fora do inventário, a gente faz um documento chamado de sobrepartilha. Aquele bem é levantado novamente, a inventariante traz as informações. Se for um inventário extrajudicial, o cartório vai lavrar uma escritura de sobrepartilha, vai recolher o imposto e fazer a mesma divisão dos quinhões à viúva e aos herdeiros. É o mesmo procedimento, depois ele é levado a registro. Se for extrajudicial, aí nós temos uma facilidade. O inventário pode ter corrido judicialmente, né? E aí, na hora que surge esse bem que foi esquecido ou sonegado, todos já estão de comum acordo, são maiores, você faz ele por escritura pública, não precisa ir ao judiciário. Ah, mas tem discussão, o inventário foi de discussão, foi de briga. Aí a opção seria também fazer a sobrepartilha judicial. Mas é incomum, porque o procedimento extrajudicial ele veio justamente para sanar essas dúvidas e dar celeridade, porque o processo de inventário, ao contrário do que as pessoas acham, ele não é uma briga, ali não tem contraditório, é um procedimento declaratório. Eu declaro o direito que a lei já te dá. As desavenças são muito mais em relação aos herdeiros, com relação ao que vai partilhar, do que realmente brigar pelo bem. O procedimento extrajudicial ele veio para poder facilitar. Com relação ao imposto de renda do falecido e dos herdeiros, como fica aí nessa questão do inventário? Normalmente quando nós vamos fazer o inventário, é uma das poucas perguntas que eles fazem. Muitas vezes o herdeiro, ou a viúva nem tanto, ou o viúvo, estão muito mais preocupados em receber o patrimônio. Cada ato no inventário, ou cada ato na vida civil, ela gera um fato gerador de algum tipo, um fato jurídico. Com o falecimento, ocorre o princípio da sai-sine, que é a transferência dos bens para o herdeiro. A partir dali, toma-se como base o valor daquele bem no imposto de renda do falecido. Quando você leva aquele bem para o inventário, você vai ter dois valores. O valor que está declarado no imposto de renda do falecido e o valor que a Secretaria de Fazenda vai avaliar para recolher o imposto. A gente chama de valor atribuído e valor avaliado. Na hora de fazer a partilha, normalmente, porque o valor do imposto de renda está menor, normalmente, às vezes se opta pelo valor fiscal. Aí vai dar um excesso de meação, porque o valor aqui é menor, o outro é maior. É uma conta um pouco complexa, mas para fins de imposto de renda, eu não quero ter de sabor nenhum. Siga o valor que está no imposto de renda do falecido. Quando o herdeiro recebe, ele recebe por aquele valor. Vamos lá, um imóvel de 100 mil reais. Coube à doutora Sandra 50 mil, que ela era única herdeira junto com a mãe. Então ela recebe um imóvel de 50 mil reais, no imposto de renda dela ela lança como recebendo por 50 e amanhã ou depois ela vende por 1 milhão. Então ela vai ter um lucro de 950 mil. Sobre esse valor vai incidir 15% de imposto. Aí é um lucro imobiliário que a Sandra vai pagar. E o espólio? O espólio eu fiz o inventário baseado no valor do imposto de renda, mas a gente optou por fazer pelo valor avaliado, que era um valor maior. Por mais que pague o imposto, o ITCD sobre aquele valor maior, você visa lá na frente vender o imóvel pelo valor atualizado e não ter o lucro imobiliário. Quem vai ter o lucro imobiliário é o espólio. Tem que ter muita cautela, porque uma decisão errada ali, ela gera imposto ou para um lado ou para o outro. Eu gostaria que o doutor explicasse o que é espólio e gostaria que o senhor deixasse um recado aí para os telespectadores para descomplicar esse inventário judicial ou extrajudicial. Espólio é o conjunto de bens daquela pessoa que faleceu. A nomenclatura que nós damos numa petição ou num requerimento que é feito ao cartório é espólio de fulano de tal, ou seja, conjunto de bens de fulano de tal, que faleceu na data XYZ e que se pretende inventariar, se pretende dividir. E o recado que eu deixo é esse tipo de procedimento, qualquer que seja o momento que você vai fazer, a lei estabelece que tem que ser feito em 60 dias, né, o inventário, sob pena de multa. Procure um profissional que tenha realmente trato com a matéria. Como eu disse, cada ato que você pratica dentro do inventário, ele gera uma repercussão jurídica. O inventário não é um bicho de 7 cabeças, as pessoas têm como um monstro, mas não é. Eu particularmente gosto muito de fazer, sempre gostei. A forma mais simples de você fazer é gerando a documentação com a maior rapidez possível, que o direito está no sangue. Eu sempre digo isso. E ninguém consegue tirar o seu sangue.
Não tem que brigar. Não vai ser uma petição do advogado, não vai ser uma lei que vai mudar o seu sangue. O seu direito está no sangue. Se você tem, tem. Doutor Gilmar, adorei nossa entrevista de hoje. Eu tenho certeza que descomplicou aí a vida de todo mundo, não é, meninas? Com certeza. As pessoas em casa que não sabiam que era espólio, com certeza agora já sabem. É uma honra tê-lo aqui conosco, doutor Gilmar. Ó, gente, procure um profissional capacitado aí. Doutor Gilmar tá aqui, né, doutor Gilmar? Então vamos descomplicar. Tem estacionamento? Tem bom atendimento? Tudo limpo, prático e organizado? Tem festa de aniversário? Tem acompanhamento? E tem a melhor picanha na chapa da região? Churrascaria Trevo, passando em venda nova, a sua parada obrigatória. E você aí de casa já conhece o Praia Express? Tudo o que você precisa você encontra aqui. Praia da Costa, Itapuã e Itaparica. Você está por aqui? Então Praia Express é o seu lugar. E o atendimento é personalizado, de amigo para amigo, né não, Cássio? É isso mesmo, estamos esperando você aqui. Se liga, o Praia Express tem delivery. Dores nos pés? A Tec Propel utiliza uma tecnologia moderna para identificar como você pisa e anda, qual tipo de pé, o equilíbrio do corpo e o posicionamento dos pés em relação à postura e coluna. Com isso, é possível tratar, corrigir e prevenir as alterações que causam dores e incômodos nos pés, joelhos, quadril e coluna, através do uso de palmilhas com fabricação 3D. Caminhar faz bem à saúde. Caminhar corretamente é ainda melhor. Tec Propel, venha saber o passo a passo da sua pisada. Olá, mulheres! Estamos aqui em mais um Descomplica a Saúde da Mulher. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre quais são os cuidados básicos que nós temos que ter com a nossa região íntima. Muitas de nós se preocupam muito com a saúde dos cabelos, da pele, do corpo e a nossa região íntima fica esquecida. E isso não pode acontecer. Ela também necessita de atenção e cuidado como qualquer outra parte do corpo. Nós precisamos hidratar essa região, sim, por mais surpreendente que isso pareça. A nossa região íntima, ela sofre atrito, ela fica abafada muitas horas durante o dia. Então essa pele, para não ficar desgastada, não ficar uma pele sem viço, precisa sim de produtos adequados. Uma super dica é o óleo de coco. Esse mesmo óleo de coco que você pode comprar nos supermercados ou farmácias, você pode passar na região externa e até na região interna, na vagina. Ele é um potente antifúngico natural. Outro ponto que também devemos nos atentar é na hora da higiene. Muitas de nós passam o papel higiênico com uma fricção muito grande. Não há a menor necessidade disso. É uma região delicada e para isso precisamos fazer a higiene de forma cautelosa, com carinho mesmo. Se a região você acredita que não vai conseguir ser limpa com um papel higiênico, o ideal é que você lave, não que você atrite muito. E por fim, devemos escolher roupas de tecidos mais naturais, tecidos mais leves. As roupas íntimas, as calcinhas, devem ser de algodão preferencialmente, pois é um tecido que deixa a nossa vulva respirar. E quando puder, fique sem calcinha, o máximo possível, pois assim você contribui para a saúde da sua região íntima. Para mais informações, você pode me seguir nas redes sociais. Lembre-se, seja sempre a sua maior prioridade. Olá pessoal, bem-vindos a mais um quadro Descomplica a Autoestima e hoje nós vamos falar sobre um procedimento muito requisitado nos consultórios de estética e dermatologia, que é chamado tumelização dérmica ou subcisão. Vamos ver o que é isso? Vem comigo!
A subcisão é utilizado para algumas patologias bem rotineiras no nosso consultório. São aquelas cicatrizes de acne, cicatrizes de catapora, qualquer tipo de cicatriz atrófica, que são aquelas com depressão, celulite, aquela celulite de grau 3 ou a celulite grave, aquela que quando a gente coloca roupa, uma roupa principalmente clara, já fica aquela depressão marcada que as mulheres tanto se envergonham, e aquelas rugas estáticas, que são aquelas rugas que não precisam de expressão facial para elas aparecerem. A principal ruga estática que a gente vai se referir é a ruga glabelar, ou aquela do bravo, quando aparecem duas linhas verticais entre as sobrancelhas. Você deve perguntar, como um procedimento pode tratar de tantas coisas tão diferentes? Mas o que acontece, a particularidade dessas três coisas que eu falei com vocês, é que a cicatriz ocorre um processo de fibrose abaixo da pele, então a gente tem uma pele lisa, uma depressão causada por uma fibrose abaixo da pele e depois uma pele lisa de novo, em todas essas situações que eu citei. É um processo realizado em consultório, é um procedimento cirúrgico, porém sem cortes. A gente faz um micro orifício onde vai entrar uma cânula específica para esse tipo de procedimento e a gente, com alguns movimentos, a gente quebra essas fibroses e com isso a pele solta de novo e volta a não ficar com aquelas depressões. É bem bacana o resultado e muita gente procura bastante no consultório. Então, gente, como eu venho falando, procure sempre um bom profissional para avaliação do seu caso. Se precisar, pode me procurar. Eu tiro as dúvidas de vocês até nas redes sociais, tá bom? Até o próximo Descomplica Autoestima. Olá pessoal, eu sou Sandra Lau Monfrey, advogada familiarista. Sou a mais nova integrante do programa. Estarei com vocês no quadro Descomplica o Seu Direito. E hoje eu vou trazer para vocês uma informação acerca da alteração na Lei de Investigação de Paternidade. É isso, vamos descomplicar. Com a nova alteração da Lei de Investigação de Paternidade, em abril de 2021, ficou mais fácil para as famílias a realização de um exame de DNA. É isso mesmo. Como acontecia antigamente, era muito difícil, no caso de morte ou paradeiro desconhecido do suposto pai, a realização do exame de DNA. Hoje, com a alteração da nova lei, nós temos essa facilidade. Ou seja, em caso de morte ou paradeiro desconhecido desse suposto pai, agora o juiz ele pode realizar o exame de DNA nos parentes mais próximos. É isso mesmo. Antes tinha uma demora muito grande no processo judicial porque o suposto pai não conseguia ser localizado. E agora o juiz ele pode requerer esse exame de DNA. Tudo bem, doutora, mas se esses parentes se recusarem a realizar esse exame de DNA, então o juiz ele poderá, nesse caso específico, realizar a presunção dessa paternidade. É isso mesmo. E aí você vai ter assegurado o seu direito. A nova lei, ela veio realmente para descomplicar o direito das pessoas que têm a necessidade do reconhecimento. Haja vista, já sabemos, todo mundo merece ter um pai na sua certidão de nascimento. Não importa a idade, não importa se você é novo ou se é mesmo depois de uma certa idade. Temos que resguardar os direitos. Esse foi o Descomplica o Seu Direito desta semana. Espero que você tenha gostado da informação. Caso tenha alguma dúvida, me chame nas redes sociais ou contrate um advogado de sua confiança na área de família. Até o próximo programa. Tchau, tchau! E aí, vamos descomplicar? Hoje a minha dica vai ser muito simples, mas de muita importância aí para o seu dia a dia. Qual a importância das duas assinaturas no seu contrato? Às vezes aí no seu dia a dia você faz um contrato com seu amigo, com seu parente, com alguém conhecido, baseado na confiança e esquece de colocar as duas assinaturas no seu contrato. Sabe por que é de grande relevância? Porque vai conferir a executividade do seu contrato. Por exemplo, se algum dia uma parte ou a outra descumprir o contrato e você não tiver essas assinaturas, você não vai poder executá-lo. E quem diz isso é o artigo 734, inciso 3º do Código de Processo Civil. Lá, ele diz que você precisa colocar a assinatura do devedor e de duas testemunhas para conferir a executividade do seu contrato.
Ah, mas e se eu não colocar as duas testemunhas? Bom, se você não colocar as duas testemunhas, você vai ter que entrar com um processo de conhecimento para você conseguir uma sentença favorável para só depois você executar o seu contrato. Viu qual é a importância de ter as duas testemunhas? Então, se você fez um contrato, não deixe de colocar aí a assinatura de duas testemunhas. As duas testemunhas não têm nenhuma responsabilidade nesse contrato. Elas só estão ali justamente para dar a executividade. Muita gente pergunta, se eu não colocar, o contrato ele está válido, tem efetividade, ele vai ter a validade? Sim, ele continua sendo válido, tem a efetividade dele, tem a validade jurídica, mas ele não tem a executividade. Essa foi a minha dica de hoje e vamos descomplicar. Olá pessoal, no quadro Descomplica Condomínio de hoje nós vamos esclarecer uma dúvida que chegou por direct na rede social. A dúvida foi a seguinte: pode o condômino que fez acordo participar da Assembleia de Condomínio? Essa é uma dúvida muito interessante e que a gente é demandado lá no escritório basicamente diariamente. Vamos lá, se o condômino ele está inadimplente e ele busca a administração para fazer um acordo, esse acordo é firmado, ocorre o que a gente chama de novação da dívida. E o que é a novação da dívida? É quando a gente tem a extinção da dívida antiga e contrai uma dívida nova. Assim sendo, se aquele condômino ele paga aquela dívida no prazo correto, ele está adimplente, logo ele pode participar da Assembleia. Sendo claro que se o síndico impede esse condômino que outrora inadimplente, mas agora adimplente, de participar da Assembleia, isso constitui abuso de direito e deixa o condomínio passível de ter aquela Assembleia anulada. Mas para a gente evitar aquele condômino espertalhão que procura o condomínio para fazer um acordo no dia da Assembleia e poder participar da votação de um assunto que seja de seu interesse, aqui vai uma dica. Somente faça acordo se esse condômino inadimplente for pagar uma boa parte da dívida nesta data. Um percentual esse que a gente recomenda que seja de no mínimo 30%. Não deixe de forma alguma o vencimento da primeira parcela para a data posterior, porque assim esse condômino ele vai participar da Assembleia, vai tumultuar, vai votar e vai manter o condomínio atrasado. Se ainda restou alguma dúvida sobre o tema, eu estou à disposição. E esse foi mais um quadro Descomplica Condomínio. Até a próxima! E aí, gostaram do programa de hoje? Então não percam, todo sábado aqui na Rede TV às 10h30 da manhã e toda terça-feira às 5 horas da tarde. E se você perdeu algum programa, não tem problema, pode nos assistir aí no AS Post ou no nosso canal no YouTube. Agora fique aí com o Giro na Casa de Luca, nesse cerimonial lindo e maravilhoso para você realizar os seus sonhos. Então vocês já sabem, né? Não complica! Descomplica! Cerimonial lindo e maravilhoso para descomplicar aí o seu dia a dia com... Esqueci. De novo, peraí. Pô, cara! De novo, cara! Adorei o programa de hoje, adorei a... Não, adorei o programa não acabou? Eu tô com dor nas costas. Idade. Idade? Meu Deus, que isso? Que é, velhinho? Vai lá, é porque eu fiquei pensando em outra coisa, não tem nada a ver. Minha mente viajou aqui. Aham, sei. Estamos de volta com esse assunto pelos... De novo. Tá, agora vai, agora vai. É seu. Isso, sai daqui. Você me desconcentrou. Sai daqui! O que foi? A gente resolve com esse processo de substituição. Não, ficou bom. Pera aí. Pô, cara!
os procedimentos estéticos. Eu falei, não. Eu não entendi o que ele falou. Do Descomplica Seu Direito. Tá mais nova que ele. Meu Deus, como que é difícil. Achei que fosse mais fácil. Jesus amado. Meu Deus! Jesus!